Vocês sabem o que significa cerveja ale e cerveja lager? Vocês sabem a diferença entre elas? Assista esse vídeo aqui que a gente vai mostrar tudo para vocês. Roda a vinheta. Galera, hoje nós vamos falar um pouco das principais diferenças entre as ales e as cervejas lagers, que são os dois principais fatores que distinguem a cerveja. Correto, Zanotto? Por que é chamado lager? Normalmente a gente ouve muito aí sobre lager, o pessoal dizendo, é uma cerveja de baixa fermentação. Por que chama baixa fermentação? Dois principais motivos. Primeiro, a lager é uma cerveja que fermenta em temperaturas baixas, ou seja, cervejas são fermentadas em torno de 7 a 12, 14 graus. A segunda característica é o quê? As leveduras, elas fazem o trabalho delas na parte de baixo do tanque. Elas ficam submersas fazendo toda a fermentação, transformando aquele líquido doce em álcool e CO2. Por conta disso, como a gente tem essa temperatura baixa, a cerveja lager ela acaba sendo um pouco mais neutra. Um pouco não, às vezes extremamente neutras, né? Um dos estilos mais famosos de uma cerveja lager é a nossa queridinha, a queridinha do Brasil, que é a Pilsen. A Pilsen é uma cerveja lager. Como nós já até mencionamos em outro... Isso, exatamente. A gente fez um vídeo, depois vocês clicam aqui ou no nosso card, vocês vão assistir um vídeo lá sobre Pilsens e Lagers. Né? Vocês vão entender exatamente o que a gente está falando. Então, essas são as principais características de uma cerveja lager. Uma cerveja ale, o que vem a ser uma cerveja ale? Não sei. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. A cerveja ale, muita gente chama de alta fermentação. Por que alta fermentação? É uma cerveja que fermenta em temperaturas altas. Você consegue fermentar cerveja de 16, 17 graus, até seus 25 graus. E ela fermenta muito mais rápido do que a lager. A lager você precisa de um tempo enorme para fermentar, às vezes até 15 dias para fermentar uma cerveja, por conta da temperatura baixa, ela é lenta. A ale não, a ale você em 3, 4, 7 dias, no máximo uma semana, você fermentou a sua cerveja. Então, uma das características é a alta temperatura de fermentação, e a outra é que é uma levedura que trabalha na parte de cima do tanque. Ela fica suspensa naquele tanque de cerveja. É uma característica química, física da levedura. Você entendeu, velho? O que acontece? Devido à temperatura que ela fermenta, ela acaba trazendo muito mais aroma, muito mais sabor para a cerveja. As cervejas belgas, por exemplo, né? A maioria são tipo ale, são cervejas muito alcoólicas, então você consegue extrair muito mais complexidade de sabor e aroma dos insumos que você utiliza. Por conta disso, os insumos são muito mais complexos. Normalmente aquelas adições de fruta, adições de hortaliças que a gente falou no outro vídeo para vocês, é feito em cervejas ale. Você consegue extrair isso daqueles produtos que você está inserindo. Na lager não, na lager, como ela é uma fermentação mais lenta, mais neutra, não adianta você ficar querendo usar muita firula, inventar muito carnaval na cerveja, que não vai adiantar, ela fermenta leve. Mas em compensação, a cerveja fica mais, digamos assim, refrescante, né? Mais levinha para tomar. É bacana que assim, tanto para lagers quanto para ales, você tem uma variedade monstruosa de espécies, né? Que a gente chama de espécies porque levedura é um ser vivo. Então existe uma gama de espécies de levedura de acordo com o estilo de cerveja que você quer fazer. Poxa, mas você acabou de falar que as lagers são basicamente neutras. São, mas por exemplo, se eu quiser fazer uma German Pilsner, que é um estilo de Pilsner, de uma lager, você usa a levedura A. Se você quiser fazer uma Bock, que é uma outra lager, a gente vai entrar em detalhes isso nos próximos vídeos, os tipos de lager que existem, mas uma Bock é uma lager. Então você tem a levedura B para fazer aquela lager. As ales, então, meu Deus, você tem uma variedade monstruosa. Por exemplo, a cerveja de trigo. Sim. Você tem uma levedura específica para cerveja de trigo. Por quê? Ela vai te dar
aromas e sabores de banana, de cravo. Se você usar uma levedura mais neutra para fazer uma cerveja de trigo, você não vai conseguir. Essas características de uma cerveja de trigo, de banana, de cravo, isso é a levedura que faz isso. É uma levedura do tipo ale específica para cerveja de trigo. Você tem uma levedura específica para cervejas IPAs. Você tem levedura específica para fazer, por exemplo, uma Red Ale, como essa que eu estou tomando agora. Você tem levedura mais neutra. Por quê? Essa cerveja eu não quero ter muito frutada a levedura. Eu quero mais sabor de malte. Assim, é muito bacana esse mundo da levedura. E a levedura foi descoberta bem depois, né? Se você for ver a história da cerveja, no início ninguém sabia como é que se fermentava a cerveja. Né? Descobriram sem querer. A gente ainda vai postar um vídeo sobre a história da cerveja, que é uma coisa bem bacana para vocês terem uma ideia. A cerveja de repente fermentou, eles nem sabiam que era cerveja. De repente aquele caldo doce fermentou. Aquele caldo que ficou dentro de uma cumbuca que eles estavam colhendo. Exatamente. Choveu, molhou, fermentou sozinho. Pô, mas como é que gerou essas bolhas aqui, aquele cheiro estranho? Que coisa mais linda! Era levedura atuando, mas eram leveduras selvagens, que aí um dia a gente fala para vocês da história das leveduras selvagens. Virou o líquido dos deuses. Acabou virando o líquido dos deuses. Descobriram e falou, poxa, isso aqui é bom, não joga fora não. Eles estão deixando a gente sonhar. Eu quero deixar claro aqui, gente, que caso você seja um dono de bar, ou de uma tap house, ou de uma cervejaria, e às vezes não dá tempo de treinar a sua guarnição. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, que a gente dá o treinamento, a gente vai treinar a sua guarnição, seus garçons, suas garçonetes. No local lá, no seu ambiente. Vamos fazer uma degustação, vamos explicar qual é o estilo da cerveja, o porquê que a cerveja é assim, para o pessoal entender e saber vender mais. Então isso é importante para você também. Procura a gente, que a gente vai até o seu local, a gente vai bater um papo, a gente vai treinar todo mundo. É isso aí, galera. Não esqueça de acompanhar, não esqueça de apertar o botãozinho do like aí. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. Até o próximo.